Está começando o Pulso PDCA, o podcast que conecta você às principais práticas e tendências em recursos humanos, departamento pessoal e gestão. Conteúdo direto, estratégico e feito para quem vive os desafios da rotina empresarial. Uma produção da PDCA Consultoria e Treinamentos. Hoje o Pulso é sobre Home Office e o teletrabalho. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que, se tornou central no mundo do trabalho: o teletrabalho. Com tanta gente atuando remoto ou em modelos híbridos, entender bem as regras, os detalhes práticos é mais do que necessário, né? É estratégico. Exatamente. E a ideia hoje é a gente mergulhar um pouco nos aspectos legais e práticos dessa modalidade. A gente vai usar como base, o conhecimento que foi compartilhado e aprofundado nas aulas da PDCA Cursos. O objetivo é desmistificar alguns pontos, trazer clareza, sobre direitos, deveres e aqueles pontos de atenção para quem vive ou gerencia essa realidade. E a definição na lei é bem específica, viu? Teletrabalho é quando o serviço é feito predominantemente fora da empresa, usando tecnologia, informação e comunicação. E atenção, é importante não confundir com trabalho externo. Qual a diferença principal? O trabalho externo é aquele que, pela própria natureza da função, já acontece fora. Tipo, um vendedor externo, um técnico que faz visita. Entendi. A atividade é na rua, digamos. Isso. No teletrabalho, não. A pessoa poderia estar na empresa, mas opta-se ou define-se que ela trabalhe de outro lugar usando tecnologia. A natureza do trabalho em si não exige estar fora. Entendi. Então a tecnologia é a peça-chave e o local é, na maior parte do tempo, fora do escritório. E como isso funciona na prática? No contrato. Pelo que a gente viu, não basta um acordo verbal, certo? Tipo pode trabalhar de casa semana que vem. De forma alguma. Isso é um ponto, crucial. A lei exige que essa modalidade, o teletrabalho, conste expressamente no contrato individual de trabalho. Expressamente? Sim, tem que estar lá, escrito, bem claro. Nada de informalidade, nada de depois a gente vê ou tá subentendido, não. A clareza contratual é, a espinha dorsal para que essa relação funcione bem e dentro da legalidade, sabe? Totalmente. O contrato de teletrabalho precisa detalhar alguns outros aspectos importantes. Por exemplo, se o modelo for híbrido, tem que estar claro como funciona essa alternância. Quantos dias em casa, quantos dias no escritório. Isso evita muita discussão depois. Faz sentido. E a questão dos custos. Exato. Quem arca com os custos de infraestrutura, internet, energia, talvez algum equipamento específico. Isso também precisa estar definido. Pode ser a empresa, pode ser o empregado, pode haver uma ajuda de custo, mas tem que estar escrito. E claro, a jornada de trabalho. Tem que estar especificada como em qualquer outro contrato. E entrando justamente na questão da jornada, esse é um ponto que gera muita, mas muita dúvida. Muita gente ainda tem aquela ideia de que teletrabalho é sinônimo de liberdade total de horários. Trabalho quando quero. Mas não é bem assim, certo? Aqui as coisas ficam bem interessantes. Exatamente. A flexibilidade pode até existir, claro, é uma das vantagens, mas as regras gerais da CLT sobre duração do trabalho, sobre jornada, elas continuam valendo sim. Os limites legais, via de regra, 8 horas diárias e 44 semanais, precisam ser respeitados. A menos, claro, que existam acordos ou convenções coletivas da categoria que estabeleçam algo diferente, o que pode acontecer. Então aquela ideia de, tô em casa, não tenho horário, é um erro. É um erro comum e, perigoso para as empresas, principalmente em termos de possíveis passivos trabalhistas lá na frente. Achar que teletrabalho isenta do cumprimento de jornada é um equívoco. Entendido. Os intervalos são um direito do trabalhador e ele é mantido no teletrabalho. Para quem trabalha mais de 6 horas por dia, o intervalo intrajornada, que é esse para repouso e alimentação, tem um mínimo de 1 hora. Mínimo de 1 hora. Mas existe aquela possibilidade de reduzir para 30 minutos? Não existe? Existe, mas atenção aqui. Isso só é válido se estiver expressamente previsto em acordo ou convenção coletiva da categoria. Para empresas com mais de 20 empregados, a lei exige o controle de jornada. E ela não abriu exceção para o teletrabalho nesse ponto específico. Felizmente, a tecnologia evoluiu bastante e hoje oferece diversas ferramentas para o registro de ponto remoto. Tem sistemas online, aplicativos no celular, alguns usam até biometria facial, geolocalização. O fundamental é que o sistema que a empresa adote seja fidedigno, seja seguro e permita registrar corretamente os horários de início, de fim da jornada e também as pausas para intervalo. Quais são os cuidados que as empresas precisam ter para não cair em armadilhas aí? O primeiro ponto, fundamental, é a proibição de qualquer tipo de manipulação nos registros de ponto. Isso vale tanto para o funcionário que pede para um colega bater o ponto por ele, o famoso ponto amigo, que é fraude, quanto para o gestor que, paga horas extras feitas ou ajusta marcações para não pagar algo devido. Essas práticas são ilegais e podem render multas pesadas em caso de fiscalização ou ação trabalhista. Outro ponto crucial que gera muita confusão é a aplicação correta da regra de tolerância nos atrasos ou saídas antecipadas. A lei permite aquelas pequenas variações, né? Sim, aqueles 5 minutos por marcação.
até 10 no dia, certo? Isso, até 5 minutos por marcação, sem exceder 10 minutos no total diário. Se ficar dentro dessa margem, não gera um impacto em horas extras ou descontos. É uma tolerância legal. O banco de horas pode ser um bom aliado no teletrabalho. Sem dúvida alguma. O banco de horas, claro, quando implementado corretamente, seguindo as regras, é uma ferramenta muito valiosa no contexto do teletrabalho. Ele permite que horas trabalhadas a mais em um período sejam compensadas com folgas ou com redução de jornada em outro momento. E vice-versa, né? Horas devidas também podem ser compensadas. Mas precisa de formalização, imagino. Precisa. E tem regras. Se for por acordo individual escrito entre empresa e empregado, a compensação tem que ocorrer no prazo máximo de 6 meses. Agora, se o banco de horas for estabelecido via acordo ou convenção coletiva, negociado com o sindicato, aí o prazo para compensação pode ser estendido para até 1 ano. O ponto importante, sempre, é respeitar o limite máximo de 10 horas de trabalho por dia, mesmo quando se está utilizando o banco de horas para compensar ou acumular horas. Esse teto diário é uma proteção à saúde do trabalhador que não pode ser ultrapassada. Entendido. Agora, mudando um pouquinho o foco, mas ainda falando sobre proteção e responsabilidade, saúde e segurança do trabalho, o famoso SST. Como fica a responsabilidade da empresa quando o ambiente de trabalho é, na verdade, a casa do funcionário? A NR7, que é a norma que regulamenta o PCMSO, ela exige a realização do exame admissional, que tem que ser feito antes do início das atividades, os exames periódicos, cuja frequência varia dependendo dos riscos e da idade, o de retorno ao trabalho para quem fica afastado por mais de 30 dias por motivo de doença ou acidente, o de mudança de risco ocupacional, se houver, e, claro, o demissional. Todos esses exames devem ser realizados nos prazos corretos. O fato de a pessoa estar em teletrabalho não isenta nem a empresa da obrigação de providenciar e custear, nem o empregado de comparecer e realizar os exames. Fica bem claro que o teletrabalho, apesar de trazer sim flexibilidade e novos formatos de atuação muito interessantes, ele está longe de ser uma terra sem lei, né? Exige formalidade, exige atenção aos detalhes do contrato, respeito às regras de jornada e descanso, um controle de ponto que seja adequado e bem gerido e um olhar contínuo, constante, para a saúde e a segurança dos trabalhadores. Precisamente. Acho que a palavra-chave aqui é formalização e clareza em todos esses pontos. E nesse cenário distribuído, a comunicação transparente e constante entre a empresa e as pessoas que colaboram com ela se torna ainda mais vital do que já era antes. É preciso alinhar expectativas o tempo todo, garantir que as condições de trabalho sejam adequadas e que as regras do jogo sejam compreendidas e seguidas por todos. E vale sempre reforçar um ponto. Além do que diz a CLT, é fundamental verificar o que dizem os acordos e as convenções coletivas de cada categoria profissional. Verdade. Porque eles podem trazer regras específicas ou até condições mais vantajosas para os trabalhadores sobre o teletrabalho que precisam ser cumpridos também. Bom, esperamos que essa conversa, que foi muito baseada no conhecimento compartilhado e aprofundado nas aulas da PDCA Cursos, tenha trazido insights práticos e esclarecido pontos importantes para quem nos ouve. Com certeza. E como uma reflexão final, talvez, para continuarmos pensando sobre o tema, fica uma provocação. Com a tecnologia avançando sem parar e o trabalho remoto se consolidando cada vez mais como uma realidade permanente para muitos, quais serão os próximos desafios legais ou práticos que vão bater a nossa porta em breve? Eu penso em questões como, por exemplo, o direito à desconexão. Como garantir de forma efetiva que o trabalho não invada todos os espaços da vida pessoal? Ou a questão da cibersegurança no ambiente doméstico, de quem é a responsabilidade final sobre a segurança dos dados da empresa acessados de casa. E a saúde mental, que ganha contornos muito específicos nesse modelo de trabalho mais isolado. São temas que a legislação atual talvez ainda não enderece de forma completa e que certamente vão exigir a nossa atenção, a atenção das empresas, dos trabalhadores e do próprio direito do trabalho muito em breve. Fica aí para pensarmos. E com essa provocação, a gente fecha a nossa análise de hoje. Até a próxima, aqui no Pulso PDCA. Você ouviu o Pulso PDCA, uma produção original da PDCA Consultoria e Treinamentos. Todos os conteúdos apresentados são baseados em nossos programas de formação e vivências em sala de aula. Este podcast é protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido sem autorização. Para saber mais, acesse www.pdcacursos.com.br ou nos siga nas redes sociais. Até o próximo episódio.